Olá, crianças, bem-vindos para mais uma lição, mais uma aula, onde vamos continuar falando sobre as viagens de Paulo, isso mesmo. E o tema da nossa lição de hoje é generoso e hospitaleiro, tá? É a lição 10. E para começar, vamos orar, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos esse momento, Senhor, para Ti, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, aprender cada vez mais sobre a Sua palavra. Então, Senhor, Deus, em nome de Jesus, leva cativo a Tua obediência, Senhor, os nossos pensamentos, que o Teu Espírito Santo tome conta, Senhor, deste lugar onde nós estamos, tome conta da nossa vida, em nome de Jesus, esteja, Senhor, Deus, em nós. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, essa lição possa dar frutos sem medidas. Guarda, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor, essas palavras no coração de cada criança que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Amém? E aí, vocês se lembram da aula passada? Estávamos falando sobre o quê? Sobre a aula passada, né? Estávamos falando sobre Paulo, falamos sobre o que mais? Quem se lembra aí? Vão relembrando, tá? É uma sequência essas aulas, certo? Então, nas lições anteriores, nós aprendemos que Paulo pregava o evangelho às pessoas. Ele era o quê? Ele era um missionário, certo? Então, certo dia, Paulo foi a uma cidade chamada Corinto, certo? Quem sabe aí, ó, que você que tá assistindo, quem sabe me dizer o nome dos amigos que Paulo conheceu em Corinto? Sabe me dizer o nome? Quem aí falou? Áquila? Eu vi? Tô ouvindo daqui, hein? Áquila e Priscila. Isso mesmo, quem falou Áquila e Priscila acertou. Então, alguém também sabe me dizer o que fazia esse casal? Quero saber se você... Eu vou perguntar isso lá na salinha também, hein? O que esse casal fazia? Esse casal fazia tendas, né? Eles faziam tendas e por isso eles convidaram Paulo, né, para morar e trabalhar também com eles. Olha só que bacana, certo? Esse era um casal muito hospitaleiro, não é mesmo? Então, vamos ver o que diz o nosso versículo de hoje, que tá lá em Romanos 12:13. O versículo diz assim: repartam com os irmãos necessitados do que vocês têm e receba os estrangeiros nas suas casas. Amém? Então, às vezes pode acontecer de precisarmos hospedar alguém em nossa casa alguns dias ou às vezes até alguns meses. Isso já aconteceu na sua casa? Ou você conhece, assim, na casa dos seus tios ou da sua avó? Você conhece alguém que já aconteceu isso? Então, devemos saber dividir o que temos e ser hospitaleiros, ou seja, tratar muito bem as pessoas que ficam em nossa casa, assim como Áquila e Priscila eles fizeram com Paulo, certo? O que nós devemos fazer para ser hospitaleiros? Como que nós devemos tratar as pessoas quando elas estão em nossa casa, quando elas são convidadas a estar em nossa casa? Hein? Quem sabe me dizer aí o que nós devemos fazer? Para você que disse o quê? Que dividir a comida, né? Alimentar, né? Alimentar as pessoas, que mais? As pessoas, quando elas estão em nossa casa, elas fazem as mesmas coisas que nós fazemos na nossa casa, né? Então elas precisam tomar banho, elas precisam se alimentar, elas precisam descansar, né? Então a gente tem que dar liberdade para as pessoas fazerem tudo isso e servir as pessoas. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não está acostumada com a sua casa, se você está hospedando, ela não sabe onde que tá, onde é que fica, onde é que você guarda o pão, né? Onde é que fica uma toalha para tomar banho. Então, quando a gente é hospitaleiro, recebe as pessoas em casa, a gente o que? A gente serve, né? Olha, isso aqui é para você se alimentar,
essa toalha é para o seu banho, esse sabonete é para o seu banho, certo? Então a gente serve as pessoas, a gente doa o que é nosso para as pessoas, amém? Então, assim como Áquila e Priscila foram hospitaleiros com Paulo, também podemos ser com as pessoas que ficam em nossa casa. Paulo pregava o evangelho por onde quer que ele fosse. Depois de Corinto, Paulo foi até Éfeso. Mas será que ele foi sozinho? Não. Paulo ele não foi sozinho. Áquila e Priscila foram com ele. Paulo ficou poucos dias em Éfeso e viajou novamente para Jerusalém. Mas Áquila e Priscila ficaram em Éfeso e lá praticaram outra grande atitude de generosidade para alguém. Adivinham qual foi essa atitude? Vocês lembram que atitude foi essa? Isso mesmo, para quem respondeu aí, olha, eles conheceram Apolo e o ajudaram ensinando-lhe sobre muitas coisas sobre o Evangelho de Jesus, certo? Então, que casal generoso, Áquila e Priscila, não é mesmo? Eles ajudavam quem tivesse necessidade. A Paulo ofereceram a própria casa e a Apolo dispuseram do seu tempo para ensiná-lo mais sobre Jesus. Olha, que belo exemplo nós temos, certo? Então temos que estar sempre dispostos a ajudar as pessoas que precisam de nós. Às vezes, né, podemos ajudar ensinando alguma coisa. Eu tenho certeza que tem alguma coisa aí que você sabe fazer que alguém não sabe. E quando nós ajudamos uma pessoa a fazer algo, nós também estamos sendo hospitaleiros, né? Nós estamos doando aquilo que a gente sabe. Então, ou até mesmo emprestando, certo? Algo que seja nosso e o outro não tenha. Então, quando as pessoas geralmente vêm até a nossa casa, às vezes elas precisam de algo que é nosso. Então, elas vão usar o nosso banheiro, elas vão usar a nossa cama, o nosso cobertor, né? Então, a gente vai ser generoso e doar aquilo. E olha só, nós temos que estar dispostos a ajudar as pessoas que precisam de nós. Às vezes, podemos ajudar ensinando alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que você sabe fazer alguma coisa que seu amigo não sabe. Porque, assim, nós sempre aprendemos a fazer coisas, nós sempre sabemos coisas diferentes dos outros, né? Então, quando a gente ensina algo que o outro também não sabe, isso também a gente está sendo generoso, tudo bem? Então, ou emprestando, se você pode emprestar algo que você tem, algo que é seu para alguém que não tem, certo? Eu tava falando sobre ser hospitaleiro. Quando as pessoas vêm até a nossa casa, a gente realmente a gente empresta o que a gente tem, porque, por exemplo, uma pessoa vem até a sua casa, ela precisa dormir, então você pode emprestar a sua cama, o seu cobertor, né? Você empresta a sua casa para a pessoa. Então isso é ser generoso, amém? Então, olha só, a palavra de Deus, ela nos ensina que devemos ser o quê? Generosos e hospitaleiros. Mas, muitas vezes, não sabemos como obedecer a esse mandamento. Pois há muitas pessoas que mentem, isso mesmo, tem pessoas que mentem dizendo que precisam de ajuda, sabe? Então, assim, mas na verdade são más e querem se aproveitar de nós, sabe? Então a gente tem que ficar, olha, vigiar, certo? Para que a gente possa ajudar as pessoas que realmente precisam da nossa ajuda, certo? Então, como é que a gente vai fazer o certo, né? Você pode começar a praticar esse ensino de hoje ajudando as pessoas conhecidas, né? Aquelas pessoas que você conhece. Como da família, ou alguém da sua escola, ou um amigo da igreja, certo? Mas nas situações em que tiver dúvidas, peça a opinião de um adulto, sempre, tá bom? Sempre peça a opinião de um adulto, alguém da sua família que possa orientar você a maneira certa de ajudar essa pessoa. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa dormindo na rua ou sem comer, assim, na rua. Às vezes tem gente que você passa assim, ela fala assim, você tem dinheiro? Já aconteceu isso? Então, como é que você deve saber se pode ou não ajudar aquela pessoa?
Primeira coisa, pergunte aos seus pais, certo? Então, na sala de aula, nós vamos fazer uma atividade, né, sobre o jardim da hospitalidade e generosidade, certo? Então, assim, se preparem, porque essa aula presencial vai ser muito legal. Eu já preparei até um material pra gente fazer essas atividades. E lembre-se sempre, né, de demonstrar com atitudes que você obedece a Deus, sendo generoso e hospitaleiro. Não adianta nada falar assim, ah, eu sou generoso, eu sei hospedar as pessoas na minha casa, né? Isso a gente vai ver nas nossas atitudes, combinado? Então, tenham atitude de generosidade e hospitalidade, certo? Assim como... Como quem é o exemplo nosso aqui da nossa lição? Áquila e Priscila, isso mesmo. Então, crianças, até a próxima lição e fiquem com Deus.